Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui neste episódio, a gente sempre conecta dois assuntos. Viagem, necessariamente, e o segundo assunto fica a cargo do nosso convidado ou da nossa convidada que eu apresento já já. Hoje é um dia super especial pra gente, Rodrigo Possato. Chegamos, hein? Chegamos ao episódio de número 50. Fala, Possato. Tudo bem, Sheila? Chegamos ao episódio número 50. Lembrando que Conexão Viagem está nas principais plataformas de podcast do Brasil, nosso canal no YouTube, Conexão Viagem, entra lá, se inscreve, toda semana um episódio novo. Mas não é só o YouTube, não. Tem Spotify, tem Apple, tem Amazon, enfim. E, inclusive, para comemorar isso, o nosso estúdio hoje é diferente. É diferente, é maior, porque senão não ia caber o currículo desse cara. Não ia caber neste espaço a quantidade de coisas que o nosso convidado faz. Lembrando sempre que este episódio aqui e este videocast só é possível graças aos nossos patrocinadores. Hotéis.com, encontre seu lugar perfeito. E também a NW Turismo, agência de viagens que realiza o seu sonho de viagem de um jeitinho todinho personalizado. É só entrar lá no Instagram, @NW Turismo. Nosso convidado é jornalista, é apresentador, é comunicador, ele é dançarino, ele é DJ, ele é o que mais? É cozinheiro dos amigos, ele, cara, e escritor. É um dos escritor e um dos maiores, se não o maior viajante deste país. Eu estou falando de Zeca Camargo. Salve, muito bom estar aqui. E com uma apresentação dessa, então, não sobrou tempo para falar nada, podemos terminar, porque, né, com esse currículo. Não, super feliz de estar aqui para falar da coisa que eu mais gosto. Que é uma delícia, né, gente? Acabei me especializando nisso, né? Não sempre é? Fui viajante. É engraçado que todo mundo fala, porque fantástico, você viajava muito. Eu sempre viajei. Sempre fui mochileiro. Desde novo, mochileiro. Eu veio que eu tinha pais, felizmente, que me botavam fora de casa. Uhum. Tudo na minha casa era viagem, era sempre um prêmio, uma recompensa. Passava de ano, vai viajar, entende? De alguma maneira, meio não muito definida, da cabeça dos meus pais, eles sabiam já que viajar é aprender alguma coisa. Uhum. Então, era uma aposta super legal. Olha, faz um curso de inglês, que você possa, se você fechar o ano, vai para Disney. Quando estou na faculdade, ganha uma primeira viagem para a Europa. Era sempre esse estímulo, assim. E você tem ideia de quantas viagens você já fez? Ou quantos países? Viagens? Não, quantos países sei. Essa conta é 117. 117. Quantas voltas ao mundo? 4,5, eu brinco. 4,5? Porque antes de eu fazer a Volta ao Mundo, eu fiz um projeto no Fantástico que chamava Aqui se Fala Português. Que a gente foi para os lugares do mundo que fala português. Que é uma meia volta ao mundo ali. Entende? Tem país que fala português espalhado pelo mundo todo. Mas a gente nem chamou de Volta ao Mundo, era uma brincadeira. Então, 4,5. 4,5. E qual foi sua primeira viagem internacional? Fácil de me lembrar. Buenos Aires. Quantos anos? Buenos Aires eu devia ter coisa nos anos 70. Meu pai, que era médico, ele tinha um cliente lá. E fomos com todo mundo, aproveitando que ele foi cuidar da cara. E eu devia ter menos de 10 anos, porque era comecinho dos anos 70, eu sou de 63, era comecinho dos anos 70, assim. E a Argentina, Buenos Aires, parecia assim, Bangkok, de tão longe, assim, né? Não chegava mais. Não chegava nunca, eu lembro. E era, cara, é incrível, porque Buenos Aires é talvez uma das 5 cidades que eu mais fui na minha vida, repetido, assim. E é muito familiar. Mas na época é incrível, aquele espírito que eu acho que é o que eu tento levar para todo lugar, que é sempre de chegar e falar, nossa, que demais. Uau, né? E eu era realmente muito criança, mas eu tenho excelentes lembranças dessa viagem. Que gostoso. E aí você falou da tua fase mochileiro. Na época da MTV, você também fez muita viagem? A gente empurrava viagem em tudo quanto é lugar. Cadê as trilhas para me ajudar? Imagina, a MTV, o meu período da MTV coincidiu, por exemplo, com as Olimpíadas de Barcelona, de 92. E a gente falou, vamos cobrir. Só tem um problema, a MTV não fala de esportes. Não tem. Então, a gente começa a falar já. Né? Então, não, vamos dar um jeito, vamos lá. A gente não sei como a gente conseguiu um patrocínio. A MTV sempre foi duríssima, né? Não tinha dinheiro. Orçamento. Conseguimos um patrocínio e fomos falar de música e cinema, que era a nossa pauta, em Madrid. Sei lá como. Essa viagem, a Astrid lembra que eu falei, você lembra de ter dormido nessa viagem? Não, dormido assim, lembrar, agora vou dormir, vou acordar amanhã? Não. Eram uns cacos, assim, mas a gente estava adorando. E muita viagem, sem dúvida, para
fazer entrevistas. O show business tem muito disso, né? Os artistas convidam você, os lançamentos convidavam, né? Isso é dessas reuniões virtuais, assim, das entrevistas virtuais. Mas era de rigor, assim, você era convidado para os grandes lançamentos e para a grande festa da MTV. Antes de existir o VMB, sempre teve, e tem até hoje, o VMA, o Video Music Awards, a gente ia cobrir. Uhum. E essa sua relação com a música, ela começa depois da viagem ou antes da viagem? Antes, imagina. Antes, durante e depois. Eu acabei de fazer uma playlist, eu cheguei da Índia agora, né? Fui de novo pra Índia. De novo, né? A gente vai falar bastante de Índia, hein, gente? A Índia aqui. Aliás, eu tenho um correio elegante para aquela Bigato. Tem? Tem, eu trouxe da Índia para ela. Você pode dar. Ai, olha aqui. Depois você pode para dar. Carla Bigato. Mas tem um para você também, depois eu dou. É mesmo? Tá? Mas esse é o da Carla. Já tava com um pouco de inveja, eu precisava dizer um pouco. Não posso, não devo. Porque eu sei, essa rivalidade é muito então tá forte, bom. entende? Então eu não quero botar lenha na fogueira. Mas eu fui para a Índia e claro, eu já conheço pop indiano, música de Bollywood, eu já adoro, mas já vou pesquisar, faço uma playlist antes. Cheguei lá, coisas incríveis, comecei a fuçar mais. Agora eu estou ouvindo bastante trap indiano. Trap indiano? Oh, yeah. Melhor, é sensacional. Tem o que tem de diferente? Primeiro tudo. O idioma. Não, mas tem samplers inacreditáveis. Claro, de trilhas de Bollywood, assim, entende? Tem um cara que é incrível, os nomes são um pouco complicados, eu vou ter que ver aqui no meu iPhone. Tem um cara que tem um sampler de uma música de flauta, assim, e que é a coisa mais hipnótica que eu vi. Então tem música interessante em tudo quanto é lugar. Eu sempre fui muito curioso. Minha educação musical sempre começou meio já esquizofrênica, porque eu cresci ouvindo punk e discoteca. Então, dois gêneros que a princípio não se conversam ali, né? Mas que para mim faziam todo sentido estarem juntos. E aí eu sempre fui fuçando. Então é antes, durante e depois. Eu tô indo tô louco, da semana que vem eu vou pro Atacama, mais uma vez. Que delícia. Muito, e é lindo, né? Uma baita viagem, fui uma vez só, faz muito tempo, nos anos 90. Tô louco para ver como voltou. Eu sei que hotéis, sobretudo, eu vou visitar um hotel novo lá. Os hotéis de luxo são incríveis. Assim. Eu fui no ano passado e me surpreendi assim, com a qualidade dos hotéis. Enfim, demais. Comida, gastronomia. Bom, Chile, muito incrível. legal. E eu já tô ali. Tem um cara incrível, chama Gepe, Gepe, que é um músico chileno. E eu já tô atrás. Hoje, essas streams facilitam muito. Então, você gosta desse cara? Então, você põe na Rádio Rap, por exemplo, que vai te levando um monte de coisa parecida legal, né? E falando em Índia, tem imagens da Índia, né? Temos imagens da Índia, gente. Eu já postei, temos. A gente foi lá fuçar no seu Instagram. Cara, eu sou muito indiano. Isso aí, lá atrás, claro, um glorioso tuk-tuk, né? Obviamente. Que é praticamente um esporte radical. É praticamente, gente. É uma modalidade loucura. Que já deveria estar nos jogos RX. Ali o Taj Mahal, eu fiz questão. Eu fui no Taj Mahal primeiro nos anos 80 e nunca mais fui. E eu voltei agora, 40 anos depois, quase. Tá lá, lindão, né? Mas ele tá muito mais organizado. Logisticamente, a Índia ainda é complicado, mas os grandes pontos de visita, como o Taj Mahal, já tem, assim, tipo, Corcovado, já tem uma organização, bilheteria, uma segurança e tudo. E aí lá estou eu de volta no Taj Mahal. O que a Índia tem de tão bacana para você? Cara, como é que é o teu mergulho nessas viagens todas, o teu olhar para a Índia? Eu entrei no mundo da Índia pela dança, acredite, porque eu dancei muito tempo, você falou, fui bailarino também, quando o corpo ainda ajudava nesse sentido. Mas eu ainda faço, a cabeça ainda está lá. Aliás, né? Eu não falo hindi, mas eu sei fazer assim para todo mundo. Já ajudei a ter essa cara de indiana. Mas eu dançava dança indiana, eu dançava Kathak. Eu dançava várias com o cara chamado Valdo Bertazzo, e eu gostei mais, me especializei no Kathak. E eu fui para a Índia, então, em 1986, para fazer um workshop de dança. E, obviamente, me apaixonei por lá, e fui várias vezes como turista, e vai vários programas, vários projetos do Fantástico, dizendo, encaixava sempre, dava um jeito de encaixar a Índia para poder visitar de novo. E como é que é esse mergulho? E você sentir a atmosfera, o povo, a cultura, a religiosidade. Demais. O olhar para o mundo, é tudo muito diferente? Eu digo que eu comecei a viajar mesmo quando eu fui para o Oriente, né? Veja, eu falei da minha família, a gente viajou na América Latina, aí sou de garoto, eu fui para Disney, Estados Unidos, essa cultura é muito nossa ainda. Aí, quando fui para a universidade, Europa, ganhei essa viagem, que também, sobretudo quem gosta de cultura, era uma referência para a gente forte. Né? Então,
a gente está no mesmo universo. Quando você passa do Oriente Médio, aí realmente é o outro lado do mundo, né? Tinha uma revista incrível nos anos 90, que era Colors, era uma revista que era da Benetton, e ele chamava uma revista sobre o resto do mundo. E eu sempre peguei esse slogan, achei incrível. Existe o resto do mundo que a gente precisa conhecer, e é tão fascinante quanto o que a gente acha que é só o mundo, né? A gente é muito ocidental nesse sentido, acho que essa é a referência. E a Índia foi o turning point, assim, foi quando eu falei, bom, então tem muito mais coisa. E aí fui mais longe, a Índia foi o primeiro país distante, eu não tinha ido nem a Turquia, ainda que você pode considerar que é a divisa ali Oriente-Ocidente. Então eu já comecei com a Índia, comecei bem. E aí, claro, hoje, assim, eu viajo sempre para lá. Tailândia é um dos meus lugares favoritos. Japão, queria tanto tentar ir para o Japão esse ano, Feira de Osaka, mas acho que não vai conseguir. Então eu sou apaixonado por esse Oriente. E aí, pelo Fantástico, você chegou no Fantástico e começou a rodar o mundo, né? Mas aos poucos, assim. Isso. Primeiro foram as entrevistas. O Fantástico tinha muito foco. A primeira viagem que eu fiz no Fantástico foi para o México, cidade do México, para entrevistar a Alanis Morissette. Em 96. Começou Ela estava no estilo, auge. hein? Você pode imaginar? Ela estava no auge. E a entrevista foi na cidade do México, que eu tinha ido quando era criança com meu pai, e voltei então depois. Já fui algumas vezes na cidade do México, e a Alanis Morissette, curiosamente, é a artista internacional que eu mais entrevistei na minha vida. Falei com ela umas 5, 6 vezes. Assim. Mesmo? Era super popular, enfim. Fantástico, tinha aquele portal dos artistas, assim, então, bastante. Acho que ela e o Bono foram os artistas que eu mais entrevistei, assim, inúmeras de vezes. E chega aquela pergunta, qual o gol mais bonito, né? Mas todas essas viagens do Fantástico, alguma que te marca até hoje, assim? Pelo projeto, a Volta ao Mundo, a primeira Volta ao Mundo, eu acho que é o projeto mais legal que eu já fiz, assim, criativamente, inclusive, que eu inventei que era o público escolher onde eu ia. Era uma volta ao mundo. Isso era bem legal. E a cada semana o público escolhia. Não, eu literalmente não sabia para onde eu ia. Era sempre uma surpresa. E muitas vezes uma contrariedade. Eu lembro de decisões, eu não sei, o público, a vontade do público é soberana. Mas, por exemplo, tinha essa semana você quer que o Zeca vá para Bali, que é um paraíso, ou para Singapura? Aí fui para Singapura. Que é incrível também, mas você imagina que a curiosidade do público é Bali, os templos, a natureza, a cultura. Não, vai para Singapura, entende? Não entendi. Mas todas, e mesmo quando eu ficava decepcionado, eu descobri alguma coisa. Eu lembro de uma outra opção, foi no meio das Olimpíadas de 2004, que eram 100 anos de Olimpíada, era na Grécia, justamente. Então, a gente até tinham 2 destinos na Grécia, que era o meio da viagem. Então, a gente ainda ia encontrar, a TV Globo estava lá em massa, cobrindo as Olimpíadas, então a gente trocava equipamento, enfim, dava uma recalchutada, e tinham 2 destinos. E as opções eram, você quer que o Zeca fique em Atenas e assista à abertura, era um show da Bjork, nunca vou esquecer. Eu achei que era barbada, né? Ou quer que o Zeca vá para Meteora. Meteora é uma cidade pequeníssima, histórica, que tem os mosteiros do século XIV, sei lá, XVI. Olha que escolheu. Vai para Meteora. Então, mas é incrível. A Meteora foi super legal. Olha só. Né? De fato, quando que você iria conhecer Meteora? Quando que eu iria para Meteora? Eu fiz uma reportagem linda. São mosteiros construídos em umas rochas que hoje a engenharia já teria dificuldades em fazer uma construção daquela. Imagina no século XIV, sei lá. Então, eu adorei, mas sempre era fascinante. E essa ideia eu acho que foi a viagem mais legal, como conceito, como projeto, e a própria realização. Eu vi muito pouca coisa no ar, porque eu estava viajando. Eu acabei vendo muitos desses episódios quando eu voltei para o Brasil. Foram 4 meses e meio de viagem. Que coisa pra caramba. O tempo de casa, mas eu nem ligo muito mais. Então, em todas essas viagens, não só nesse projeto, mas ao longo da tua vida, certamente um monte de perrengue, com certeza. Sem dúvida. Qual foi o maior desafio, sei lá, logístico ou mesmo emocional para você nas viagens? Emocional, vários, assim. Viajar para a Índia é muito lindo, mas é também muito duro. Eu fui uma vez lá fazer uma reportagem nas maiores cidades do mundo. Então, nós fomos para Mumbai. A gente foi na maior favela do mundo. E foi, talvez, uma das reportagens mais fortes ali. E, às vezes, não é pela miséria, porque a Índia reforça. Eu vim de lá agora só em cartões postais maravilhosos. E a gente está acostumado com miséria aqui no Brasil. A gente já é acostumado, infelizmente, né? A gente vê isso em várias partes.
Mas era muito chocante você imaginar que ainda tem tanta coisa e que pouca gente conhece aquilo. Eu ficava muito emocionado. Mas eu também me emocionava me emocionei com um sacerdote ortodoxo em Kosovo que tinha que viajar com uma van com cortinas e as igrejas ortodoxas elas eram protegidas com arame farpado porque eles não podiam, eles tinham medo de atentado. O cara falava, um fiel da igreja, eu tenho que explicar para a minha irmã de 4 anos porque aqui tem um símbolo de não pode, tinha um símbolo assim, proibido armas na porta da igreja. Na porta da igreja. E eu via muita dor. Então, essas coisas são emocionantes. Como perrengue, acho que a clássica, eu fui para o Mali, que é um lugar incrível. E eu, que gosto de música, gosto do Mali. É um celeiro de música maravilhoso. E eu queria ir para Timbuktu. A gente ia para Timbuktu, era a série dos patrimônios da humanidade ameaçados. E eu tinha comprado um bilhete, Companhia Aérienne du Mali, e aí, com todo mundo que eu cheguei, em Bamako, que é a capital, eu falei, bom, então eu vou para lá quinta-feira, que eu comprei um voo, e todo mundo assim, não tem voo quinta-feira. Não tem, tá aqui. A África, a logística também é bem complicada na África. E aí, dito e feito, chegamos no aeroporto, não tem voo, que mudaram, enfim. E aí a gente teve que ir de carro. Primeiro eles ofereceram um barco. Ai, que lindo, vou fazer uma viagem de barco, né? E com material incrível. Aí, então, bora de barco. Quanto tempo leva? 4 dias. E o plano, melhor não. O plano C? O voo, né? Aí o plano C era um carro que era mais, se não me engano, eram 600 quilômetros, que significa, no mar, eram só 100 asfaltados. O resto era de terra. Foram 19 horas de viagem. Caramba! Que resultou numa reportagem incrível, que talvez eu não fizesse se eu tivesse de avião, porque a gente fez um on the road. Mas foi muito puxado, uma noite na estrada terrível, dormindo praticamente ao relento, com ônibus carregados de bode e pessoas amarradas em cima. Era triste. Mas a gente chegou no Mali e fomos recebidos, nunca esqueci, pelo secretário da Cultura, que disse Bienvenue au fond du monde, quando a gente chegou em Timbuktu. E, literalmente, bem-vindo ao fim do mundo, que era como muita gente ainda chama o Timbuktu. Caramba, então, gente. sim, perrengue. Agora, não quero passar perrengue. Então, não sai de casa. Eu também porque acho. Pode ser em Nova York, perrengue. pode ser em Buenos Aires. Vai ter. Vai ter. E viram experiências e histórias para contar não depois. Não tem história ruim de viagem. Não gente. é. Não Até existe. um perrengue é bom. Então, fica história bom. engraçada. Vira uma coisa engraçada, deixar da hora. Mas você saiu de casa, você está sujeito a isso. Faz parte da dor e da beleza de viajar. Você tem que sair para isso, preparado para isso. E aí a gente volta pro Brasil, Zeca, assim, você viajou o Brasil inteiro, provavelmente, você conhece boa parte dele, né? Tem algum lugar que é o seu xodó no Brasil? Cara, você já foi várias vezes, você volta. Eu adoro, eu amo a cultura paraense. Eu fui recentemente honrado com um título de cidadão honorário belenense. Tem imagem disso, não tem, gente? O meu certificado ali, de cidadão. que eu fiquei muito orgulhoso. De fato, lá. Isso na prefeitura ali, eu achei super chique. E é realmente uma honra, e acho que um reconhecimento, que eu acho, enfim, pela própria projeção, fantástico programa tão poderoso como é até hoje. Eu realmente ando esse Brasil todo, sou reconhecido, sou muito, muito abraçado pelo Brasil. Mas no Pará inteiro, mas em Belém especificamente, eu fiz amizades fortíssimas, troquei demais sua cultura, troco até hoje. Então, ali é um lugar que eu gosto de ir sempre ali. Mas eu vou pegar, né? Eu faço a brincadeira que eu faço com meus amigos do Pará. Mas seria uma honra, a gente está vendo alguns projetos para estar lá. E, além do que, é um encontro importantíssimo para o Brasil, tá sediando isso, e para Belém nem se fala. Claro, sem dúvida. Ficando em Belém, ainda acho que algumas dicas de Belém acho que é importante para quem vai para a COP, você que é um cidadão de lá. O que você recomenda? O que é o diferencial de Belém? Sei lá, gastronomia. Começar. O que você recomendaria para quem vai a primeira vez para Belém? A gastronomia. Experimente, entregue-se à culinária Amazônia, coma um filhote, tome o seu tacacá, imagina a manteiga de búfalo, a mussarela de búfalo, lugares incríveis, a Casa Egá, o Celeste, são restaurantes que eu me lembro assim,
todos ali, os chefes paraenses são maravilhosos. Depois, mergulhe também na natureza. Belém é incrível, mas recomendo que você pegue um barco, atravesse o rio, vá para o Combu do outro lado, passe o dia lá, eventualmente passe uma noite. Você não vive a experiência de Belém se você não entrou nas águas de Belém. É uma cidade que é uma cidade aquática, ela é maravilhosa. E, sobretudo, a música é super rica, o brega nasceu lá, o brega é fortíssimo, mas eu acho, já que eu recomendo, inclusive, um upgrade no brega, vai para o rock doido. Rock doido? O rock doido é uma das derivações do brega, é enlouquecido. A Gabi está fazendo um comentário agora, a Gabi Amarantos, do rock doido, e eu, assim, quando eu fui ver os caras, os DJs tocarem rock doido, eu falei, isso é sobre-humano, né? Como é que eu só é inacreditável. Eu olhava, nenhuma música dura mais do que 20 segundos. E que isso? É uma velocidade, e efeitos, não sei o que e tal. Rock doido é uma loucura. Eu amo. É o Crocodilo, tantas aparelhagens, né? Tanto que o pessoal brinca que agora eu virei DJ, né? Você é DJ também. Sim. Mas os paraenses vão entender. Eu não sou DJ, eu sou o carregador de aparelhagem. Mas você já fez entrevistas incríveis. Madonna, Elton John. Cara, Elton John também está na sua lista. Todos os meus ídolos aí, com exceção, talvez, do David Bowie e do Prince, são pessoas que eu adoraria ter entrevistado. Paul McCartney se entrevistou. Como é que foram essas viagens para entrevistas? É trabalho, né? Precisa ver que é trabalho. O olhar muda, né? Você consegue se distrair um pouco, aproveitar alguma coisa? Não, ou foco? Eu não durmo. Você dá um jeito, né? Eu dou um jeito. Eu não durmo, eu estou num lugar, a entrevista é em Istambul, Daniel Craig, entrevistei lá uma vez, eu me viro, não durmo e tudo. Mas a entrevista, o foco é trabalho, né? Uhum. O próprio Paul McCartney, tem uma história que eu conto sempre, que eu tive uma crise muscular. Um dia antes, eu ter dor no corpo inteiro. Eu não sou uma pessoa psicossomática, assim. Mas eu estava tão nervoso de entrevistar o Paul McCartney, fui para o chão, liguei para o hotel, para a recepção, por favor, me ajude. Do you have Dorflex? Porque a responsabilidade é grande. Precisa lembrar que o foco é a entrevista. Então, eu estava bem focado. Eu estava em Londres, no dia seguinte nós pegamos, eu e a Aline, que era produtora do Paul McCartney no Brasil, trabalha com os Oscar Niemeyer, e fomos para uma cidade interior que agora não me lembro o nome. Sou ruim de nome para jornalista. E aí, lá que foi a entrevista, era no dia seguinte. Mas passei mal antes, você fica nervoso assim. Mas na verdade, elas eram muito. Londres eu fui várias vezes. Uhum. Eventualmente Paris. Portugal eu viajei bastante também. Sobretudo artistas brasileiros faziam muito sucesso lá. Martinho da Vila, sem dúvida. Eu lembro que eu fui entrevistar Claudinho Bochecha. Claudinho ainda era vivo. Em Lisboa. Que eles eram um fenômeno lá fechado. Mas muitas entrevistas nos Estados Unidos, Los Angeles, Miami e Nova York, principalmente. Eventualmente, a própria Alanis, eu falei com ela uma vez em Seattle. E, eventualmente, Chicago. E Texas também. A Celine Dion entrevistou ela no Texas. Cidade do México, eventualmente. E bastante Buenos Aires. Às vezes, na América Latina, eu fui para Venezuela, para Caracas, uma vez falar com o Oasis. Mas Buenos Aires tinha muito, porque as bandas, os artistas, eles se apresentavam no Brasil, mas antes se apresentavam em Buenos Aires. Então, ia para lá, fazer entrevista, mostraram o Fantástico, e na semana seguinte eles iam para o Brasil. Então, a Buenos Aires, cheguei uma vez só, é uma escala que vinha antes, então eu viajava para lá para fazer essa entrevista. E se você tivesse que traduzir o destino de showbiz, né? A gente tá falando de música, entrevistar cantores famosos. Se você tivesse que traduzir, qual que é o espírito do show business, qual lugar do mundo que você escolheria? Esse aqui é o lugar perfeito para um show business, para um Nova York. Nova York tem os estúdios, tem os venues, os lugares, os estádios, o camarim, e algumas das melhores entrevistas eu fiz lá. De Bon Jovi, ou mesmo você esbarra nos artistas. Eu tinha acabado, na época, uma vez eu tinha acabado de falar com o Bono aqui no Brasil, tinha vindo para cá, tinha feito um pocket show no Fantástico na época, e eu entrevistei eles e fui para Nova York fazer uma outra coisa. Eu acho que, não lembro o que era. Eu só sei que eu cheguei no hotel, e no hotel estava o Bono no bar, do meu lado. Sentadinho ali, tomando um negócio. Ele... Again?
Não, é Brasil. Nova York é um lugar que é... E eu morei em Nova York lá. Antes da TV até, quando eu era correspondente da Folha de São Paulo. Então, os clubes, boa parte da minha educação musical, final dos anos 80, foi feita nos clubes de Nova York. Eu acho que... E o mundo... David Byrne, que é o meu ídolo, ele é um cara essencialmente nova-iorquino. Fui ao estúdio dele. Olha, eu tenho Mariah Carey, própria artistas brasileiros eu entrevistei lá, Lady Gaga, Courtney Love, enfim, acho que Nova York resume bastante isso. E a Azar de Filho, que eu não vou há 10 anos. Olha só. 10 anos. Gente, deixa eu pedir. O Zeca já tem muito tempo de programas ao vivo, né? Muito. Então, vou fazer o seguinte: o microfone dele parou de funcionar. Eu vou pedir para ele vir aqui onde eu estou para falar um tico de Paris. Pode ser, gente? Eu queria tanto te ouvir falar. Pelo seguinte, eu te acompanho. A gente vai falar de Nova York daqui a pouquinho de novo, pode ser? Mas eu queria passar para Paris, porque a gente tem imagem de Paris. Eu sou apaixonada por Paris. E aí, o que eu comecei a fazer? Sigo o Zeca no Instagram. E aí, vejo lá. Tudo que é galeria, tudo que é cantinho que ele vai, eu vou e anoto. Eu vou e marco, eu vou e salvo. O Google Maps dela tá lotado de Tá anotação lotado, e é tua tudo ali, ó. dica do Zeca. Chega mais, vem aqui. Cara, Paris, eu acho que é a cidade que eu mais visitei fora do Brasil, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz uma conta, eu já fui mais de 50 vezes no Paris. 50? Mas, eu sou velho, né? Então, eu fui para Paris a primeira vez em 81. Então, também, se eu fosse uma vez por ano, eu já estava quase isso. Eu já dei 40, se eu for 2. E tem ano, eu ia. Enfim, é o lugar que é a minha primeira escolha de viajar, se eu tenho um tempinho de folga, uma semana. E acabo gostando, aprendi o francês lá, falo francês, gosto da cultura francesa. Acho que Paris, entre essas cidades, Nova York, Londres, cidades que são muito cosmopolitas, Paris tem uma vivência maior. Por exemplo, Londres, você pode ver artista de qualquer canto do mundo em Londres. Claro, não tem problema nenhum. Mas eu acho que o londrino, ele assiste e volta para casa. O francês vive aquilo lá. Isso aí foi nas Olimpíadas. Jogos Olímpicos. Eu não acreditei que eu fui convidado para fazer um job. Eu estava lá em julho. Inclusive, nem tinha planos de ficar nos Jogos Olímpicos. E aí um patrocinador falou, olha, a gente quer você fazendo a tua vivência aqui. E aí, da noite para o dia, eu tinha ingressos para os jogos, alguns jogos, assim, algumas competições, melhor dizendo. E eu estava lá em Paris, na cidade que eu mais adoro. E isso aí é inacreditável. Era o vôlei de praia. Que era embaixo da Torre Eiffel. Que? Como assim? Como assim? E esse aí, onde é que eu tô aí? Eu acho que eu tô... É no Élysée, talvez? Eu acho que tô reconhecendo. Não. Isso é na mairie, é na subprefeitura ali do Troisième. Os bairros de Paris são pelo número, né? E foi no dia que estavam celebrando, fizeram mais de 100 casamentos gay na frente. São noivos e noivas que estão ali na frente da prefeitura. E eu passei na frente e quis registrar esse momento. Isso é perto da Rue Bretagne, ali no Marais. O que é um achadinho? Eu acho que meu microfone voltou! Viva! Boa. O meu que é seu. Mas enfim, o que tem um achadinho em Paris? Uma coisa escondida, uma dica que só Zeca Camargo tem para dar só quem foi de Paris. Mais de 50 vezes, né? Cara, é sempre a próxima, porque eu vou descobrindo coisas assim. Eu acabei de descobrir uma galeria incrível. Parece que tem muita galeria, as pessoas não entram muito. As artes você anda bastante. Mas anda na calçada. E as galerias, que é uma coisa do começo do século passado, do final do século XIX, inclusive, elas são incríveis e têm descobertas maravilhosas. Eu recomendo, se você tiver, começar por uma galeria, tem a passagem Panoramas. Hoje em dia, 90% ali é gastronomia. E é sensacional. E você não tem como errar. É numa estação, na linha 8, de metrô, que se chama Bonne Nouvelle. Eu acho que uma cidade que tem uma estação que chama Boas Notícias, eu acho incrível. Não tem como ser ruim, né, gente? Então vá nas galerias, mas assim, tem vários... Eu comecei a fazer, que eu tinha acabado de sair do trabalho na TV e falei, vou para Paris, vou ficar lá um tempão. E fiquei o mês de julho, ano passado, inteiro lá. E eu comecei a fazer isso, eu falei, a minha Paris, as pessoas pediam muita dica, eu falei, vou gravar. E comecei a gravar vídeos de Paris, e isso foi realmente um sucesso. Até hoje eu tenho quase 3 milhões de acessos dessas de dicas. Não tem
Na rede social não tem nenhuma cidade que ganhou mais acesso do que Paris. Esquece. Paris. E essas coisas todas, as pessoas elas anotam como você faz para quando eu for a próxima vez. Isso. Ou às vezes tem um comentário que eu adoro que diz: olha, o Zeca foi lá naquele restaurante que a gente conhece. É como se eu validasse uma escolha de alguém ali, porque eu também escolhi. Eu Então, me senti super especial. Eu me senti super especial quando eu falei assim, essa galera eu conheço. Tá chancelada. Mas tem hoje eu passei na Aliança Francesa para uma reunião agora de tarde, e eu contei uma história. Tem um lugar chamado Chenenes, vamos falar de gastronomia, que é um lugar, não é um restaurante transado, não é da moda, é um hotel de família, de bairro. Um restaurante de bairro. É um casal já velhinho, acho que a mãe está um pouco doente, que eu não vejo ela há muito tempo, um senhorzinho e um filho. E eu, nas Olimpíadas, inclusive, eu fiz uma vinheta lá. Aqui, porque eles têm um bife com batata frita às quintas-feiras. Perfeição. Eu falei, tem que vir aqui. Aí depois fui a outros lugares. Quando foi agora, em junho, eu voltei lá, entrei lá, o cara sobre esse bar falou assim, muito, Messier Camargo, muito obrigado, incrível. Agora, precisa dizer para os brasileiros que o filé com fritas é só na quinta-feira. Eles vão todo dia. Olha, eu falei, mas, né, brasileiro, que, né, e 2, rede social, que a pessoa não lê de qualquer jeito. Gravei de novo, eu peguei depois dentro com ele, falei, que dia que é? Jeudi, midi, almoço de quinta, não sei o que e tal. Beleza, aí voltei, agora no final de julho, o cara falou assim, as pessoas continuam vindo na segunda-feira. E a culpa é sua. Mas aumentou a frequência do restaurante. Aumentou. Quase 200%. Né? Olha isso, essa gente. É a minha dica. Vai no Chenenes. E aquela comissãozinha entrando. Que nada, né? Não, nada. Não ganhei nem café nem lá. Almoço grátis, né? Nem um pichê. O pichê é a jarrinha de vinho, assim. Você estava falando antes de Nova York. Você quer voltar para o seu lugar ou tá bom aí? Se estiver confortável, a gente segue assim. Vamos lá. Você estava falando de Nova York. Quando o Possato perguntou de lugar que tem a cara do show business, né? Certamente, Nova York tem a cara do show business, porque várias entrevistas foram lá divertidíssimas. Tem estúdios, tem os venues, né, como a gente fala, os lugares de show. Eu já fiz tanto bastidor lá, Lady Gaga, Courtney Love, Cyndi Lauper, Mariah Carey, Bon Jovi, um monte de gente que eu falei lá. E é uma cidade que vive música. Parte da minha educação musical, eu morei lá em 89, com a Estudante da Folha. Eu ia em tudo quanto era clube, virava à noite. Então, eu acho que é uma cidade que se identifica com tanta coisa na Nova York, mas também com música. Acho que é uma cidade bem rock and roll. Se a gente fosse montar um roteiro de viagens baseado em música, um roteiro musical, o pessoal ia. Londres, tem que começar por Londres. Já fiz várias reportagens musicais lá. Fui a Liverpool e a Londres. Que é uma cidade que é uma graça. É uma graça. Mas que vibração, que vibe boa, super. Que atmosfera. E aí tem a Londres dos Beatles também, fiz a reportagem, até com o Skank, que tinha gravado no Abbey Road lá. Depois eu fiz um monte de Pink Floyd, até bandas que sumiram, IMF. Então, é uma cidade de referência muito musical. Eu acho que tem que passar por Paris também, que é uma cidade que é muito referência musical, e hoje em dia tem músicos incríveis, atos. Bom, a própria de Piaf, a Stromae, que é belga, eu sei, mas muita gente associa à França, tem história musical bastante. Nova York, sem dúvida. Chicago é muito legal, porque é uma cidade que vive de música, é muito associada ao jazz, ao blues, mas é uma cidade que tem muita música também. Eu passaria pela Argentina, porque eu adoro música pop argentina, e já adoro mesmo, e entrevistei muitas pessoas lá. E sabe, você talvez se surpreenda. É legal, virou uma volta ao mundo o roteiro dele, né? Tóquio também, porque Tóquio, eu já fui fazer entrevistas em Tóquio. O Sex Pistols, o John Lydon, eu entrevistei lá. A Bjork eu entrevistei lá também. E Tóquio tem até hoje, que eu não vou falar um tempinho a Tóquio, mas eu sei que tem até hoje uma Tower Records, que para minha geração, a Tower Records era uma loja de disco icônica. E tinha em Londres, tinha em Nova York, tinha em Los Angeles, em tudo quanto é lugar. Todas fecharam.
A de Tóquio, Ela a ficou. resistência. Olha só. Aliás, falando em Tóquio, a gente já percebeu aqui como o Japão está na crista da onda. Super. Assim, nossos convidados vêm aqui e falam do Japão, ou que querem conhecer, ou já foram e ficaram completamente apaixonados. É um fenômeno. Eu fui 4 vezes ao Japão, faz tempo que eu não vou. A última vez foi em 2010, assim. E hoje eu quero muito voltar porque, aparentemente, o Japão está acessível. Não é tão caro. O bilhete ainda é muito caro, porque é talvez um dos bilhetes mais caros, é o lugar mais longe que a gente pode viajar. Então, isso assusta um pouco, mas viajar pelo Japão não é caro. Não está caro, eu diria. Então, quando você foi, você fez Tóquio ou você conseguiu fazer outras cidades do Japão? As entrevistas essas que eu fui Tóquio, mas eu vendi pro Fantástico, um projeto bacana, era 2008, e era comemorava-se na época 100 anos da imigração japonesa para cá, para o Brasil. E aí eu passei um mês lá, e aí eu fui Okinawa, Osaka, Kyoto, várias cidades ali. Aí eu viajei bastante, até Naoshima, que é uma ilha pequenininha dos artistas. Eu viajei bastante ali. Cara, você tinha um gogó bom pra enganar teu chefe e convencer, né, a fazer tudo era isso, coisa, né? Era tudo jornalística. Jornalisticamente. Não, mas além do que, não era gratuito. As pessoas realmente adoram ver material de viagem. Amam. Olha, É impressionante. Olha isso aqui. E aí você mergulha muito na cultura local, né? Muito, né? ser, porque... Como é que você faz isso, Zaca? Você chega num lugar novo, como é que você mergulha? Qual que é o primeiro lugar que você vai quando chega numa cidade? O quarteirão em volta do hotel. Sai na rua, primeira coisa. Pega City Tour, todo mundo, City Tour, eu não sou desse. Que pena, você vai perder um monte de coisa. O City Tour te ajuda a escolher para onde você quer voltar. Eu vejo tudo correndo. É o City Tour. Depois você volta. Mas chega e vai para a rua. Qualquer lugar de Bilbao, Bangkok, talvez é uma das minhas cidades favoritas do mundo. Eu lembro a primeira vez que cheguei em Bangkok. Exausto. Eu fui por Londres, ainda fiz escala em Singapura. Eu estava exausto. E eu cheguei, eu andei, eu era Discman, né? Não era iPod, era Discman. Não é do meu tempo. E eu fui ouvindo uma música que eu tinha comprado, passei por Londres, então comprei um CD lá que era sobre música jamaicana dos anos 60, e tinha King Street da Soulettes, e eu lembro de ficar ouvindo King Street da Soulettes andando em Nova York. Eu era a pessoa, em Bangkok, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Não falo até hoje uma palavra. Já fui 17 vezes para Bangkok e eu ainda não falo nada, é muito difícil o tailandês. Mas eu sou super feliz andando sem falar com ninguém em Bangkok. E Bangkok é uma cidade muito louca para você chegar e fazer isso que você fez, porque é uma cidade com muita informação, com trânsito confuso, e buzina, e gente, tempo, né? tudo acontece ao 24 mesmo horas. tempo, É São Paulo com esteroide. Amei a definição, é bem isso, É isso. Você quer massagem às 3h30 da manhã? Tem. Com final feliz? Tem também. Tem também. Você quer comer qualquer coisa às 6h30 da manhã? Um churrasco de robata? Tem. O café da manhã inglês às 4 da tarde? Tem. Tem tudo, em todo lugar, a qualquer momento em Bangkok, e pode custar de $500 a $5. Com diferenças pouquíssimas em qualidade. Eu acho a cidade mais incrível do mundo. E aí a gente tem uma tua relação com a música muito bem clara, com a cultura e com a gastronomia. Nossa, você fortíssima. Deve ter coisas muito diferentes pelo mundo ao redor do que você vai. Sim, eu experimento tudo. Eu posso não repetir, mas eu experimento tudo. Como é que é a tua relação com a gastronomia? Eu experimento tudo. Tudo. Imagina, eu estava na Índia agora. Nossa, como eu comi bem. A Índia é curioso. Eu já fiz um livro sobre culinária indiana com um amigo meu, né, o Tuli. Eram as receitas da mãe dele, ele é indiano mesmo, e eu escrevi textos sobre as comidas da Índia. E até comida de rua orientado por ele. Você precisa estar atento. Eu tenho um fígado muito camarada, eu nunca passei Tá acostumado já com coisas diferentes. Tá treinado. Muito Desde muito pequeno treinado. tá treinado esse menino? Treinei bem o meu fígado. Então eu experimento tudo assim. E qual é a sua gastronomia favorita? Puxa, é coisa mais difícil, porque eu acho que se fosse para escolher um só, Tailândia é demais. Mas eu acho que
ibérica, Portugal e Espanha também tem mas é uma coisas covardia maravilhosas. também. Assim. E Itália, você não vai pôr nessa? Pois é, mas onde é que É meio a gente clichê, para? mas é onde verdade. onde é que vai parar? É, Né? não para. Tudo. Então, a culinária... Imagina, vamos falar de parrilla com os nossos irmãos aqui, entende? É tudo maravilhoso. Agora, a Índia, realmente comi coisas agora. E olha, café da manhã eu já estava com uma parata, assim. Parata é uma panqueca, assim. E aí... Do you want spicy? Eu falei, yeah, spicy. Spicy. Spicy, lembrando, não é apimentado. Apimentado é chili. Isso. O turista fala, é spicy. Spicy é temperado. Uhum. Então, você vai sentir a cúrcuma, você vai sentir o cardamomo, você vai sentir a páprica, eventualmente a pimenta. Mas se você quiser pedir realmente apimentado quente, pra é valer. chili. É chili. Eu adoro pimenta. Mineiro, né? É verdade. Pimenta, né? Gente, quando a gente embarca, assim, fica viajando nesses papos, eu adoro, porque eu fico morrendo de vontade de viajar. E é assim, né? Não tem muito jeito, a gente fica morrendo de vontade de viajar Aí a hoje. gente lembra que hoje é quinta-feira, amanhã é dia de trabalhar, não dá pra viajar. Eu não ligo segunda, terça, quarta, quinta, não importa. Pra mim, todo dia é dia de viajar. E viajar com hotéis.com, usando o cupom Conexão Viagem, é muito melhor e muito mais barato na sua viagem. Então não esqueça, acesse lá hotéis.com ou então no aplicativo. Aí você usa o cupom Conexão Viagem e lá, olha que coisa boa, você ainda parcela em 12 vezes sem juros na sua viagem. É uma maravilha, gente. Porque melhor que viajar é viajar pagando menos. É isso. Viagem chama a gente, A gente e usa vai. o cupom. Já é hora do nosso bate-volta, gente. Eu tô um pouco perdida. Vou pro bate-volta, porque senão a gente vai estourar todo o tempo do planeta Terra. E aí, salva a edição. Aliás, eu fiquei com curiosidade, a gente falou aí da hotéis.com, não se sinta amarrado a falar sobre isso, mas como é que você escolhe hotel na tua viagem? Igual eu escolho música, eu vou fuçando. Vai fuçando. Eu vou fuçando. Coisas incríveis, recomendações, eu leio, isso é o tempo da revista, né? Então, eu tinha, até hoje, eu tenho algumas revistas que eu guardava dos anos 80, assim. Então, eu sou muito curioso ali. Eu gosto da novidade, eu gosto de hotéis urbanos, eu gosto de cidade, assim. Se você falar, eu gosto de natureza também, imagina. Lugares lindos no Brasil e no mundo. Mas eu tenho uma viagem só para você fazer agora, cidade ou natureza? Eu vou em cidade. Uhum. E aí eu gosto de um design diferente, mas são tão surpreendentes critério assim. para você é o quê? Localização? Não exatamente. Não? Não. É o design. Eu estar num lugar que seja diferente, que me tire ali, né? Que não pareça. Você vê, até porque você viaja muito, os hotéis acabam ficando sempre muito parecidos. Uhum. Né? Então, o hotel como personalidade, parece um clichê assim, mas o que fala, não, eu vou lembrar. Eu lembro direitinho. Eu fiquei no hotel agora em Jaipur, na Índia. Nossa Senhora, era o Lila. Inacreditável. Era muito lindo. Eu tenho um hotel, o meu hotel favorito na França, numa cidade Perche, que é na região de Perche, na verdade, que é para o oeste, assim, um pouquinho de Paris, 1h40 de Paris, e é um hotel que talvez é um dos meus favoritos do mundo, chama Dunila, de uma ilha. Dunila. Uhum. É uma vila medieval do século XIV, são 6 casas, assim, e, nossa, é sensacional. Com a melhor comida do mundo, que quem faz a comida é o Septime, que é um dos 50 melhores restaurantes do mundo. Então, acho que é lá. Então, é tudo. Eu tenho, em Buenos Aires, é um dos meus favoritos, o Faena de Buenos Aires é uma loucura. Eu acho que é um dos 5 hotéis mais lindos que eu fiquei na minha vida. É lindo. O Faena é absolutamente lindo. E todos os hotéis do Aman, né? E ficar num hotel Aman é igual viajar executivo e depois ir para econômico, você fala. Não acostuma mais. Mudou o patamar. O Aman é o top de qualquer turista, rede Aman. Uhum. Antes de ir para o bate-volta, como é que são as tuas viagens hoje? Eu estou com uma agenda muito livre. Hoje em dia eu faço um programa super legal na Times Brasil, na CNBC, que é de viagem. É um passaporte e que a gente teve no lançamento, como qualquer lançamento, todo mundo correndo atrás, e a Times Brasil tem até hoje muito material da NBC americana. Então, os primeiros 6, 7 meses do programa foi justamente a gente mostrar essas reportagens. Agora a gente começa a fazer material exclusivo. Eu já fiz um em Orlando, era o lançamento daquele parque lá do Epic, Universal. A gente foi, agora essa viagem do Atacama é uma viagem já do programa, e a gente certamente vai fechar em Dubai 2 programas lá também. É um programa de turismo.
que é bastante flexível. Como não é um programa ao vivo, me dá muita liberdade. Eu estou viajando bastante. E aí, como é que você vai escolhendo os destinos? Felizmente, sou muito convidado. Acho que, de certa maneira, virei uma referência como turismo, né? Então, Total. Para a Índia, eu fui convidado pelo turismo da Índia. Que, não, vem cá, venha divulgar, não sei o quê, essa coisa toda. Então, os convites já começam a aparecer. E que é bom. E eu acabo aceitando tudo. É uma questão de agenda. E dar uma encavalada agora. Conciliar tudo. Acho que a gente tem umas imagens recentes. Acho que são recentes do seu Isso aí, Instagram. mais ou menos. Isso aí foi em Roma? Não. Que Nîmes. Foi em Nîmes, no sul da França. Ah. É uma arena romana. Uma arena, sim. Tá. Arena romana. Se não tá errado. Nîmes é uma cidade incrível no sul da França, muito pequenininha, mas que ela tem, né, uma cidade medieval francesa, mas ela tem uma fortíssima influência romana, tá aí, e bizarramente uma influência hispânica. A grande festa de Nîmes é a festa de toureiros, que acontece nessa arena aí. É uma cidade extremamente fascinante, cheia de artes, né, perto de Arles, que também é ali do lado, mas essa aí, curiosamente, é em Nîmes, mas engana, parece que é o Coliseu. Mas a estrutura do Coliseu é menorzinho. E aí a gente está no Brasil. Isso aí é lá no Cariri, cearense. Eu fui ver o começo do São João lá, convidado pelo Max Peterson, que é um gênio, um cearense arretado e que é um super influência do Ceará, me convidou e a gente foi lá, foi nesse arraial maravilhoso. A gente viaja muito pelo Brasil também e gosta. E olha lá, isso é uma outra viagem, outro Cariri que eu fui, que é o Cariri paraibano. Isso são dois caras, vocês tinham que chamar eles aqui um dia, eles têm uma agência chamada Kivizu. São dois moleques de João Pessoa, e eles fazem várias excursões, junto até com o grande mestre Ronaldo Fraga, pelo Brasil, e são excursões de nicho, assim. E essa é no Cariri paraibano ali, e a gente foi na cidade que é chamada de... como chama? A cidade onde foi filmado onde foi filmado o Auto da Compadecida, onde foi filmada a série Cangaço Novo, Cabaceiras. E, claro, tem essa brincadeira que é a Hollywood nordestina que tá ali. Adorei. Que é ótimo. Ótima. E essa é, certamente, em Siem Reap, na verdade, que é o Camboja. Isso foi um lugar que eu já fui algumas vezes também, tenho muito orgulho de ter ido muito ao Camboja visitar os templos de Angkor, que é uma coisa louca, uma civilização que existiu, sei lá, do século XII ao XIV, XVI, foi abandonada e foi redescoberta no meio do mato no final do século XIX. Então, são templos incríveis. Esse é um complexo enorme. Você precisa de 3 dias para visitar tudo ali. E essa foto, com certeza, me lembro bem. É num templo, um dos mais antigos até, não vou me lembrar o nome agora, de Siem Reap, no Camboja. Uau, que demais, gente. Muito e bem. Aí, o que mais? Como posso ser triste? Eu adoro, né? Porque isso aí, a Espanha, tem aquela coisa do fim de ano. Vermute. Aí como posso ser triste se eu vivi tanta coisa? Isso acho que era maio, eu já tinha ido, isso aí era em Paris, né? Ganho um céu de inverno em Paris maravilhoso. Isso aí, justamente, é a Arles, que é aquele coliseu que você viu lá. Vi a exposição do Tarsila Amaral lá no Museu de Luxemburgo, que foi um luxo, em Paris também. Festa de aniversário de uma amiga, show de Daniela Mercury. Incrível. Fui a Cataratas do Foz do Iguaçu esse ano, que eu nunca tinha ido. Não tinha ido. Olha só, justamente. Isso aí, se não me engano... isso aí é uma coisa que tem a ver com Olinda. Maravilhoso. Que é o Carnaval de Olinda. Fui no pré-carnaval lá. Aí passei o carnaval em BH. O carnaval de BH é sensacional. Você no carro do Djonga, isso é um... Tem um carro lá que chama Beiço de Vando, que é maravilhoso. E aí toquei de DJ aí, em BH, justamente, 10 mil pessoas. E aí vim para São Paulo, no navio pirata do russo Passapulso, Porto Alegre. Fui à África do Sul, ali é o Cabo da Boa Esperança, justamente. Lindo, lindo, amo. Total. E aí isso é um museu ali na África do Sul também, em Cape Town. Esse pôr do sol é uma cidade muito linda, a cidade do Cabo. Eu amo muito linda. E aí Alanis Morissette, que aí era no Lollapalooza, e essa exposição em Paris, na Filarmônica, que era sobre discoteca, que era sensacional. Londres, isso aí é a exposição do Lee Bowery, na Tate Modern, e também na na Serpentine Gallery em Londres. E onde é que é isso? Em Arles, no sul da França também, que tem uma super exposição. Então a gente viajou. Isso era até maio. Olha já isso. Não tinha tanta coisa que a gente fez depois disso.
já preciso fazer outro e fazer um pro final do ano, né? Como é que eu posso Amei. ser triste se a gente já fez tanta coisa? Não é incrível? verdade? Vamos de bate-volta Bora, agora, diga gente? lá. Bate-volta é o seguinte: respostas rápidas, perguntas rápidas para respostas rápidas, mas a gente nunca consegue. Vamos tentar. Vamos tentar, try me. Um destino brasileiro que sempre te surpreende. Lençóis Maranhenses. É incrível, eu recomendo a todo mundo. Agora, patrimônio da humanidade, pela Unesco. Temos que celebrar. Eu nunca vi uma paisagem como aquela. Um lugar que você ainda sonha conhecer. Eu sonho em conhecer o Irã. Eu acho que o Irã é um lugar incrível, muito difícil de visitar, sobretudo para a gente que é jornalista. É cada vez mais difícil, mas eu gostaria. A cultura persa, a própria história do Irã, me deixa muito curioso. É um lugar que eu gostaria A gente teve um convidado aqui, o Robson, que foi pro Irã, trouxe chocolate pra gente aqui. Trouxe doces do Irã. Não, é. Entre tantas coisas. E ele falou muito bem. Ele falou muito falou, bem. evidentemente, da dificuldade Sim, de claro, fazer a claro, viagem. A dificuldade que ele teve foi absurda. Então tá na Mas falou muito na bem. lista de sonhos mesmo. Um show inesquecível que você viu fora do Brasil. Nossa senhora, preciso escolher aqui também vários, mas eu acho que Madonna, MDMA, em Londres, foi muito, muito incrível, porque teve uma entrevista também, e essa entrevista foi muito boa. Não estou falando, eu fiz uma boa entrevista, mas Madonna foi extremamente generosa, foi uma entrevista excelente, tem uma ótima repercussão. Essa entrevista saiu até na CNN americana, um trecho dela, é claro. A declaração dela deu no New York Times. Então eu tenho uma lembrança muito boa. Mas eu em 2023, fui para Buenos Aires, assisti um show de uma banda chamada El Robot Bajo el Agua. É uma banda alternativa dos anos 2000. E eu fui lá e eu queria muito ir. É uma banda que tinha acabado, ela acabou em 2008, e os caras, o líder da banda resolveu reformar, e eu fui para Buenos Aires. E eu fui... eu até escrevi uma crônica, eu escrevi na Folha, no Turismo da Folha, sobre isso, como eu era um cara... Eu fui a um show em Londres, de uma banda chamada Thompson Twins, no começo dos anos 80, e aí, 40 anos depois, eu estava lá para ver um show também em Buenos Aires. Eu falei, cara, a paixão de música não muda nunca. Eu era moleque diante de uma banda maravilhosa. Então, esse outro show que é bem pequeno, de uma banda que eu desafio vocês a conhecerem, El Robot Bajo el Agua, também está na minha história. Legal. E tantos outros. Um destino que combina muito com o seu jeito de ser. Cara, eu vou voltar para Bangkok, porque Bangkok ninguém liga para... Assim, cara, Bangkok você faz o que você quiser. Você pode fazer tudo. Até como uma pessoa pública, é raríssimo encontrar brasileiros. Brasileiros viajam para lá. Então tem uma liberdade na rua, é onde eu me desprendo. Bangkok. Lugar obrigatório para quem gosta de música. Bom, eu acho que tem... Vai para Paris. Vai para Paris, porque tem a música do mundo todo lá. Se você quer uma coisa mais específica, mergulhar numa música, vai para Bamako, no Mali, que é uma usina musical. Fui lá, visitei, mergulhei, não dormia também, a gente ia para um show, ia atrás do outro. Bamako, no Mali. Mas para você ver o mundo todo, talvez em uma semana, Paris. Sua melhor lembrança de viagem? Nossa, várias. Mas eu vou voltar de novo para lá, para o Mali, porque nessa viagem que eu fiz para Timbuktu, Timbuktu é um lugar... O cara me recebeu dizendo, bem-vindo ao fim do mundo. E era um destino que eu lembro, o tio Patinhas fazia assim, sobrinhos, vamos viajar. Timbuktu. Parecia um lugar que não existe. O nome já parece um nome de fantasia. E eu estava em Timbuktu. E eu lembro que eu fui gravar... É lindo. Eu fazer reportagem sobre os patrimônios da Unesco, e lá são as mesquitas de barro, que ela tem que ser, parte delas é refeita todo ano, porque tem as tempestades, elas são destruídas, mas ela é de barro, ela é refeita. E eu fiquei muito emocionado. Eu não conseguia gravar. Eu chorava. Caramba. Chegamos aqui em Mali, eu chorava, porque era muito incrível. Enfim, moleque de Uberaba, viajou muito todo, mas eu estava no fim do mundo. E eu achei incrível eu ter chegado lá. Acho que é essa aí. Um destino onde você gostaria de tocar como DJ? Nossa, Coachella. Olha aí. Chama aí. Tô indo, facinho. Facinho. O povo mais acolhedor? Poxa, no mundo, eu acho o turco. O turco? Cara, a Turquia é incrível.
incrível. Eu falo turco é muito parecido com o Brasil. É mesmo, né? A língua é diferente, claro. Majoritariamente é outra religião. Mas o turco gosta, te leva para casa, te abraça, beija, recebe. Eu me sinto muito bem, estou com saudade, faz tempo que eu não vou. Eu fui em 2018 a última vez, estou com vontade de voltar lá para Istambul. O melhor achado em uma viagem? Vários aqui também. Cara, mas vai me jogar aqui para a Índia novamente. Que eu fui agora. Eu fui numa galeria de arte. Mas tanta coisa. Tanta coisa. É uma galeria de arte em Udaipur. Mas eu não sei nem dar essa indicação. Eu já sei. Vamos falar em Istambul. Vai na cisterna de Istambul. Que muita gente não vai. Que é um lugar lindo. É uma caixa d'água. Beleza. Só que com colônias romanas é o lugar mais lindo do mundo. Assim. E eu já passei tardes inteiras lá. E vai muito turista. Entra, faz barulho, vai embora. Se você tiver 5 minutos sozinho ali na cisterna de Istambul, você vai ser uma pessoa feliz. Olha só. Um destino que todo mundo deveria conhecer. Olha, o mundo todo, mas eu acho que todo mundo deveria... Eu vou voltar para Paris. É uma cidade realmente internacional, que formou muito da nossa cultura ocidental, não a brasileira especificamente. Mas eu acho que Paris te abre o portão para tudo quanto é canto. Você vai, por exemplo, ao museu do Cap Henry. Eu fui para Papua Nova Guiné por causa do museu do Cap Henry. Eu falava, de onde vêm essas culturas? Vocês já viram a arte da Papua Nova Guiné? É extraterrestre. Não se parece com nada feito na Terra. E é esse museu de lá, que é um museu incrível, um museu etnográfico, que eu falei, vou lá. Eu já ouvi artistas lá que eu fui atrás do mundo. Eu já experimentei coisas lá que depois, quando eu cheguei no país, eu falo, agora eu quero isso, porque acabei de descobrir um restaurante incrível em Paris, do Sri Lanka. Eu já fui ao Sri Lanka, queria voltar lá para comer aquelas coisas. Então, Paris é o grande portal, eu diria. Tendo tantas viagens assim, você ainda traz muita coisa? Não digo... Eu trago muita... O quê? Traz tranqueira? Tranqueira. Cara, tranqueira. Você traz comida? Comida. Eu pirei no mercado de tempero ali em Udaipur agora. Eu vou cozinhar hoje à noite, inclusive, com esses temperos que eu trouxe de lá. Eu falo que a polícia da minha mala não é a Polícia Federal, é a Anvisa. É a vigilância sanitária. Né? Porque eu trago tanta... Claro que eu não trago nada que é proibido. Uhum. O que eu fico, às vezes, é a quantidade. Eu trago muito tempero. Eu não trago carne processada. Não trago nada que... Eu não trago frutos e vegetais. Não é isso. Mas, às vezes, eu falo, nossa, uma vez me pararam e falaram, você vai abrir um restaurante? Olha o nível de coisa que eu tinha. Tinha pouco tempero lá, hein? Eu estava voltando da Tailândia. A Tailândia, supermercado na Tailândia é de enlouquecer. Eu vou muito no supermercado, então acho que comida eu ainda trago bastante. E hoje em dia eu trago muito. Sabe o que eu gosto de trazer? Tecidos. Porque o tecido é... Bom, lá na Índia agora pirei. Mas o tecido também é parte da cultura, né? Seja um bordado, seja um print, né? Seja uma impressão, seja uma tintura. E o tecido, ele é chato, né? Ele é fininho. Super fácil de trazer. É leve, não crescendo. Então, presente, inclusive, eu trouxe um presente para você, tá aqui, ó. Tá vendo? Você não ficar com o inveja da Carla. Olha aí, isso aqui eu trouxe de Medellín agora. É as mulheres que fazem de lá. Que demais. Porta-moeda, você pode colocar. E olha que maravilha, se você quiser, põe na malinha. Não ocupa espaço, não pesa nada. Lá da Colômbia, que eu tive recentemente também. Tá? Gente, eu sou muito tranqueirudo, gosto de tudo. Então, de você vai. Eu sou muito dessas. Mas eu gosto dessa coisa assim, que tem uma identidade, que tenha. Que te remete ao que local remeta que de você fato ao lugar. Exatamente. Eu acho que isso é o mais Pedacinho da legal. Colômbia pra você. Ai, amei. Maravilhoso. Tem presente pra ele, então. Nem acabei o nosso bate-volta, mas tem presentinhos pra Olha ele que eu ganhei. também. Presente, vamos Olha, entregar os presentes. gente. Então. Isso é ótimo, porque... é água? Toda carimbada. garrafinha Ótimo, da ótimo. Conexão. Nossa, ela é customizada? Ela é customizada, tem a marquinha do Conexão Viagem e uma camiseta da Clover isso com aqui dizeres é bom, de viagem iguais às nossas. Muito bom, porque isso aqui vai sempre na mochila. Eu sempre levo uma camiseta na mala. Tem que ter, né? Vai que você perde a mala. A conexão demora, troca lá uma cueca um e uma roupa íntima e uma camiseta, porque é engraçado. Não, precisa. Nessas não conexões. tem jeito. Exatamente. Perigoso. Aliás, item indispensável na sua bagagem, o que é? iPod. iPod? iPod, não posso esquecer.
Para mim, lente de contato. Né? Ah. Eu uso descartável, até porque é mais fácil em viagem, não dá para lavar e tudo. Então, você vai abrir minha mala, às vezes tem que explicar, eu levo tanta, eu uso uma descartável. Eu sempre tenho que explicar, mas o que é isso? Eu falei, lente de contato, muito, não sei o que e tal, e sempre o iPod. E um livro, sem Boa. dúvida. Trilha sonora que marca suas viagens. Eu já imagino que um monte cada viagem seja uma coisa. Mas a gente tem a nossa playlist do Conexão Viagem. Então, no Spotify, além de todos os episódios, né? Você também tem ali a possibilidade de acompanhar as dicas dos nossos convidados, porque eles é colaborativo. Então, eles indicam aqui que música para eles representa a viagem. E aí é difícil, tem que escolher um. Não, então, eu fiz aqui, eu fiz a trilha da trilha sonora da Índia. Chama Indian Accent, tá aqui, a minha carinha. Boa, é só chegar lá. Então eu vou acrescentar uma dessa playlist Pode lá, botar. fechou? Olha, nossas... Eu ia falar as 3 primeiras, 4 primeiras. E pronto, já vou ter que 10, colocar mais. Tenta pelo menos ir até uma chamada Bansuri. Isso aqui já são 12, 13 músicas maravilhosas. Vamos aumentar a nossa playlist. Ou ainda, você quer viajar? A Laurie Anderson, que é uma mulher incrível, uma artista maravilhosa, já septuagenária, ela gravou ano passado uma música, uma mini ópera que é sobre a Amelia Earhart, que é a primeira mulher que fez uma volta ao mundo, morreu, ela não chegou a completar, o avião dela desapareceu, e ela fez um disco só com essa volta ao mundo. Tem, inclusive, uma passagem pelo Brasil. Então, você quer passear por vários ritmos, chama Amélia, o disco Amélia mesmo, e o disco é da Laurie Anderson, recomendadíssimo também para quem quer viajar. A viagem que rendeu a melhor reportagem. Uau, a volta ao mundo como um todo, né? Mas como eu tenho outro projeto que eu gosto muito, que eu fui nas maiores cidades do mundo. Fiz essa aí. E aí eu fui Mumbai, Cidade do México, Tóquio, Istambul, Los Angeles, cara, eu acho que essa reportagem é uma das que mais gosto assim, de todas, porque mergulhar não era só uma reportagem contemplativa. A gente sempre procurava essas grandes cidades. Qual o problema que elas tinham? Muitas vezes era parecido com o problema de São Paulo, uma mega cidade. E qual foi a solução que eles tiveram? O que São Paulo podia aprender com isso? Eu acho que é uma das melhores reportagens mais redondas que eu fiz foi a volta ao mundo das mega cidades. E aí dá para fazer uma leitura antropológica das pessoas que vivem nessas cidades, porque a gente fica meio maluco, né? Totalmente. A gente anda num outro ritmo, e você né? pode imaginar, tem brasileiro vivendo em todo lugar do mundo. É verdade. Sempre encontrar brasileiro. Sempre encontra. Muito bem. E a melhor entrevista? Eu acho que tem que ser Paul McCartney, né? Eu acho. É o sonho de qualquer... Se você trabalha com show business... Entrevistar um Beatle, né? Não tem como... nada é comparável com isso, né? Zerei, né? Zerei ali. Zerou o game, acho que é essa aqui. Mas eu tenho esse carinho por essa entrevista da Madonna também. 2012, se não me engano. Londres, MDMA. Mas essas duas, então, acho que fica entre as melhores aí. Muito bem. Pra gente fechar... Viajar Tinha aquele amar né? Amar viajar. Viajar é se jogar. É só fácil. Se você viaja assim, eu acho que não é legal você viajar assim. Né? O mundo te recebe melhor de peito aberto né, na sua intenção, na sua atitude, na sua curiosidade, sobretudo. Se você vai achando que você já conhece o lugar e que não te interessa, fique em casa. Né? Hoje em dia as pessoas viajam para tirar uma selfie nem ver a viagem. E nem ver a viagem, é uma loucura. Você vai lá na frente do Davi de Michelangelo, lá em Florença, e a pessoa vai lá e faz uma selfie assim. E você fala para você, tá pagando um hotel, pagou o ingresso aqui, a viagem, isso aqui, e tudo que você vai levar essa imagem aqui, tá valendo também. Sair de casa eu acho bacana, mas tem jeito mais legal de viajar. Ótimo. Zeca Camargo, que delícia de papo. Se deixar, a gente fica mais 1 hora. Nem me fale. Né? Mas ele tem um jantar que ele prometeu, né? Com ingredientes do mundo. É isso. E uma delícia de papo. Muito obrigada, Obrigado Zeca. pelo convite, mais uma vez. É isso, gente. Sato, mais uma pra conta, hein? Mais essa aqui é episódio especial. Número 50, esse é especial. Número 50, olha. Obrigado, Sheila. Obrigado, Zeca, pela presença. Obrigado. Agradecer também Cross Host Studio, que nos recebe aqui na Vila Mariana, em São Paulo. E agradecer também a Clover, que fornece nossas camisetas temáticas
práticas de viagem. Acesse lá www.alojaclover.com.br, use o nosso cupom Conexão Viagem, você vai ter 15% de desconto em qualquer compra, independente da quantidade. Vai aparecer o QR Code aí para você na tela. Sheila, obrigado, Zeca. Valeu, obrigada, até a próxima, Zeca. Vai ter, certeza, porque a gente precisa de outros episódios para contar tanta história bacana desse jeito. Agradecendo aqui a nossa diretora, Marcela Coimbra. Já agradeceu ao nosso estúdio? Já agradeci. Que foi todo bacanudo hoje, né? Todo especial para receber o Zeca. Agradecendo mais uma vez nossos patrocinadores, Hotéis.com, Localiza, NW Turismo. E agradecendo especialmente a você pela companhia, pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Conexão Viagem. Tchau!